Deu ruim! Vocês querem apostar quanto? Que agora que Bolsonaro recebeu a intimação, ou melhor, assinou a citação do oficial de justiça enviado por Alexandre de Moraes, ele vai ficar bom logo. Logo vai estar em casa. Ele reclamou que o oficial de justiça meteu o pé na porta da UTI. Ué, precisou? E os bolsonaristas, os políticos bolsonaristas estão em polvorosa. Como? Mas como que invade assim o hospital? Como que invade a UTI? Não tem cuidado com o paciente. A conversa deles agora é essa, que não tomaram cuidado com o paciente. Paciente esse que, quando foi fazer uma caminhadinha no corredor, tinha uma manada atrás dele o acompanhando, fora as câmeras de frente para ele. Recebeu visitas de Valdemar da Costa Neto, sem máscara, em plena UTI. Nossa, hein? Como ele tá mal. Disse que foi a cirurgia mais invasiva que ele teve, a que correu o maior risco. Mentiroso. Bolsonaro fez uma live com todo o equipamento que é necessário para fazer uma live, e nós conhecemos o equipamento. Bolsonaro deu entrevistas ao SBT. Esses podem entrar na UTI. Nunca vimos isso. Com risco de contaminar toda a UTI. Risco para os outros pacientes, talvez. Vejam o hospital a que ponto chegou. Muito cuidado agora, porque este hospital tem um heliporto, no bloco C. Muito cuidado, porque Bolsonaro foi frustrado em uma das fugas que ele tentou agora, por último. Bolsonaro se hospitalizou e se internou para fazer uma cirurgia, sendo que ele teve todo esse tempo para fazer e poderia fazer, não era uma cirurgia de urgência. Aproveitou para ficar obstruindo a justiça e ficar adiando a citação. Ele é tinhoso, ele é cheio das maracutaias. Abram o olho, porque agora virá a próxima. E foi muito legal que essa entrevista e essa live do Bolsonaro foram determinantes para que Alexandre de Moraes decidisse que a palhaçada acabou. E Alexandre de Moraes tem que se preocupar menos com a opinião pública, porque ele tem a esquerda toda, ele tem os democratas ao seu favor. E bolsonarista vai sempre reclamar. Se citar, vai reclamar. Se não citar, vai reclamar. Vai reclamar de tudo. Eles encontram argumentos para tudo. Lembremos que é uma seita religiosa e não um combinado político de partidos. Bolsonaro também abusa muito, pessoal. Vejam, ele podia ficar mocosadinho, quietinho ali, no hospital, na UTI. Mas não, é entrevista, é live, tem que aparecer, ele não consegue. E parece até uma provocação, né? Só que o ministro Alexandre de Moraes, cada vez que toma uma rasteira do Bolsonaro, ele pula com os dois pés na cara dele. O Bolsonaro toma do oficial de justiça uma voadora. E para nós, é só alegria. Mas preparamos para você um compilado do que Bolsonaro aprontou e do que aconteceu até Alexandre de Moraes tomar essa atitude. Assistam, tá bacana. Pedro Cardoso, nosso eterno Agostinho, gente, fala sobre Bolsonaro e sua atual situação. O STF tem que mandar a Polícia Federal prender com maca e tudo. O hospital é lugar de doente, não de vagabundo, que usa sonda colada no nariz na casa do... Eu confesso pra vocês que eu vi muito essa questão da sonda esse final de semana, porém, bebendo, curtindo e tal, eu não parei pra poder entender sobre a questão, né, dessa sonda que tava em cima do nariz, a questão é aqui. E assim, o que me pegou só, que eu achei assim muito forte, foi o fato do Bolsonaro estar caminhando 3 dias depois de ter feito uma cirurgia de 13, 14 horas. Uma pessoa, depois, pelo amor de Deus... Que recuperação é essa? E uma imagem dele tomando sopa com uma sonda no nariz. Não tem como. Como a pessoa toma uma sopa de sonda? Aí não dá, né, Bolsonaro? Mas eu vou trazer um vídeo mais específico aqui sobre essa questão aí, né? Que eu vou procurar saber melhor sobre isso aqui. Mas concordo com ele, porque 45 do segundo tempo pra poder, né? Justiça, você tá doente. Daqui a pouco ele entra em coma, tu vai ver. Enfim, gente, concordam ou não concordam com as falas do Pedro Cardoso? Eu confesso pra vocês que às vezes ele alopra um pouquinho, porque eu acompanho ele, né, nas suas falas, mas 60%, 70% eu concordo com ele. O Bolsonaro acaba de confessar que o projeto da anistia é só pra livrar ele da cadeia. E o pior, ele ainda fala que foi sem querer. Olha só que coincidência. Lá atrás queriam colocar no projeto da anistia do Rio de Janeiro a questão da inelegibilidade. Eu fechei com a questão do meu partido, tinha 90 e poucos deputados na época, para eu não entrar nesse projeto da anistia. Assim foi feito. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo da anistia também. O que interessa para mim é ele incluído
no processo de 8 de janeiro, que afinal de contas, acho que todo mundo sabe, nesse dia eu estava nos Estados Unidos. No projeto que o Bolsonaro e todos os seus parlamentares aí de estimação estão defendendo e brigando e tudo mais, por acaso agora, coincidentemente, beneficia ele. Olha só que coisa, ninguém podia esperar por isso, né? Agora sabemos, não era pela Débora do Batom, não era pelo tal Clesão, era só pra salvar o chefe da quadrilha da cadeia. É isso, viu? E tem otário que acredita nele. E quem quiser todas as informações sobre isso, vai no link que tá na bio e se inscreve lá no canal Plantão Brasil no YouTube. O ex-presidente Bolsonaro, internado no hospital, deu uma entrevista ao SBT. E olha só, ele foi perguntado sobre o 8 de janeiro e ele voltou a dizer que quando os seus apoiadores chegaram lá, já estava tudo destruído. Presta atenção. Como é que o senhor analisa, mas como é que o senhor analisa esses atos de 8 de janeiro? Foram um atentado à democracia ou não? Como é que o senhor vê o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foi uma manifestação que perdeu o seu controle. Quando as pessoas que estavam no acampamento chegaram na Praça do Poder, já estava tudo destruído, estava tudo quebrado lá. Imagens que nós temos de antes do horário que a turma chegou lá, nos comprovam isso aí. Pode ver, em 8 de janeiro nós somos tratados, falo nós porque ele fosse um brasileiro, um patriota, né? Mas quem estava aqui no Brasil foi golpista. Que tem esse? Onde o chefe do GSI passeia entre eles de forma tranquila dentro do palácio do presidente da República. E que golpe foi esse? Onde as imagens que de responsabilidade do Ministério da Justiça, quase 200 câmeras, elas simplesmente sumiram. Quatro imagens de 4 câmeras apenas apareceram. Para fazer, a primeira é a respeito da morte do Papa. Como é que o senhor vê o legado de Francisco à frente da Igreja Católica e o que esperar do próximo Papa? Olha, eu sou católico, tem uma passagem com 5 anos de idade da minha vida que nunca vou esquecer. Isso foi 65 anos atrás. Eu, a molecada, botou a mesa colada uma na outra na sala e começamos a brincar de carrinho, né? Em cima da mesa. Meu pai chegou e deu um pescoção na turma. Hoje em dia conhecido como cachação, o pé do ouvido mesmo. Galera, inelegível é contraditório, porra. A gente lembra muito bem que ele foi batizado pelo Edir Macedo nas águas. Ah, me converti agora, né? Sou evangélico. E no outro dia, naqueles atos, né? Pró-atos golpistas, na Avenida Paulista, ele estava ao lado de um pai de santo, cara. Aquele pai de santo que é da Anitta. Não tenho nada contra pai de santo, não. Eu respeito qualquer religião. Mas esse senhor aqui, ó, é contraditório, porra. Ele mente na cara de pau. Ainda tem fanático religioso que acredita no inelegível. São pessoas fora da casinha, cara. São pessoas que chegaram a um grau patológico muito sério. Grau patológico coletivo. Porque, ó, a sonda dele está por cima do nariz. Deveria ser por dentro do nariz. E outro dia ele estava se alimentando, porque, para mim, quem usa uma sonda dessa deveria se alimentar pela sonda e não pela boca e usando a sonda, senão a pessoa pode se engasgar, né, e até vir a falecer. Então, deixa eu colocar o comentário dessa pessoa, né, que inclusive até, sabe, falou na mãe de outra aí. Fica ligado que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, qualquer leigo sabe que essa sonda que ele está usando é por dentro do nariz, tá? E não por cima. Eu não sou enfermeiro, não sou médico, mas eu sei, né, da forma correta de usar a sonda, tá? E olha só, presta atenção nesse comentário. E a sonda colocada em cima do nariz? Essa pessoa aqui, ela talvez não seja nem enfermeiro, mas pode ter pesquisado e visto que essa sonda está por cima do nariz, não está por dentro do nariz. Aí olha só a ignorância do fanático religioso. Quando você ou sua mãe estiver entubada, você vai ver direito. Agora, ele está entubado? Vocês viram o vídeo dele, né, falando direitinho. Não está entubado. E aí, o fanático religioso aqui, ó, ofendendo o outro. Curte, comenta e compartilha. Logicamente, eu sempre deixo um espaço reservado àquela pessoa que eu devo muito gratidão a ela, que é o Donald Trump. Sabe o que é isso? Isso daí é efeito colateral retardado de tanta cloroquina e ivermectina que ele deve ter tomado, gente. Porque se não for isso, é alucinação mesmo, né?
Acha mesmo que o Donald Trump lembra que você existe? Cai na real, meu. Você é uma piada. Você é motivo de chacota no mundo, toda a mídia. Você é uma vergonha para o nosso país. E sabe o que ele disse mais, gente? Ele disse, olha, presta atenção, que ele é o maior líder mundial. Do único presidente brasileiro que não foi reeleito, né? Realmente, Bolsonaro, isso é digno de pena mesmo. Mas pena maior eu tenho nas pessoas que ainda acreditam em você, né? Haja visto aqueles babacas que estão agora na frente do hospital orando e quiçá fazendo jejum, porque é o que a tua mulherzinha tá pedindo, né? Para eles orarem e jejuarem para você se recuperar. E enquanto eles jejum, você tá indo bem bom, no hospital 5 estrelas, né? Sendo muito bem tratado, paparicado, né? Com toda aquela mídia em volta sua fazendo vídeos para se vitimizar. E o gado bobo acreditando em tudo isso. E é assim, né, que você acha que cresce na política. Não é trabalhando pelo povo, é se vitimizando, é querendo dar uma de mártir. Mas no fundo, você sabe que você já está acabado. Não só na política, como de saúde também. O negócio tá bravo pro teu lado, hein? Mas é isso que dá, né? A gente desejar tanto mal pro próximo, uma hora a conta chega. E a tua chegou, hein? Se segura, malandro. Galera, bomba! E Bolsonaro abriu a boca e confessou. A anistia que eles diziam ser para presos do 8 de janeiro, na realidade é para ele. Uma tentativa de se auto-remover da prisão. Nas últimas semanas, os bolsonaristas juraram, de pé junto, de que esse projeto da anistia era algo humanitário, para salvar os patriotas, coitados deles, né, da prisão. Que eles teriam sido presos injustamente, coitados, né, estavam na papuda de maneira que não mereciam estar lá. Mas a máscara caiu de vez. Dá uma olhadinha nessa declaração de Jair Bolsonaro. Acompanha só. E agora, por coincidência, olha aí, eu estou dentro desse processo de anistia também. O capitão Barriga de Fezes dessa vez confessou que o projeto de anistia é para ele mesmo se livrar da prisão e da tal inelegibilidade e voltar a poder ser candidato. Ou seja, mais uma vez eles estão usando os patriotas como um escudo humano para tentar tirar o líder da quadrilha da reta. E o fato é que o capitão covarde aí nunca pensa nas pessoas. Essa não é a primeira vez e a gente avisou que isso provavelmente ia acontecer. É clássico de Bolsonaro deixar as pessoas pelo caminho e pensar única e exclusivamente em si mesmo. Mas a verdade está aí escancarada, dita pelo próprio Bolsonaro. E olha, golpista bom é golpista na cadeia. E como diria o próprio Bolsonaro... É só você não estudar. Olha aí. Não ser... Não praticar... que tu não vai pra lá, p***. Acabou! Eu peço pra você compartilhar muito esse vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui e me segue também pra acompanhar mais conteúdo que nem esse. Gente, foi a primeira vez agora que eu vi a entrevista do Bolsonaro mesmo, né? Assim, uma quantidade suficiente pra eu entender a questão da sonda. Eu fui pesquisar sobre a sonda, né? E eu vi que ele fala muito, né? Ele mexe muito com o pescoço, ele fala em tom mais forte. Eu vou ler pra vocês a respeito da sonda. Sim, a pessoa pode falar utilizando sonda, mas olha só, a sonda não bloqueia a passagem de ar das cordas vocais, por isso não impede a fala. No entanto, a presença da sonda pode causar alguma dificuldade ou sensação de desconforto na garganta. Nossa, Bolsonaro, você é maravilhoso, como você se adaptou tão rápido com essa sonda, que é visivelmente... A sua fala que é como não tivesse nada na sua garganta. Eu vou mostrar um pedacinho do vídeo. A defesa não começa com decreto presidencial. A defesa começa com a convocação por parte do presidente dos Conselhos da República da Defesa, que não foram convocados. São 24 pessoas. Vocês notaram que ele não tem nenhuma dificuldade na fala? Ele não tem nenhum incômodo na garganta? Ele não é impedido de falar. Mas cadê o incômodo? Né? Uma pessoa com sonda falar desse jeito assim, articulando, mexendo assim o pescoço desesperadamente, né? Até então eu não tinha falado a questão da sonda, mas vocês reparem aonde está essa sonda. Vou mostrar. A defesa não começa com decreto presidencial. Olha só. A defesa começa
com a convocação por parte do presidente dos Conselhos da República da Defesa, que não foram convocados. São 24 pessoas que não foram convocadas. Então não existe nem... Não estou falando que ele não está doente, né? Mas eu não acredito mais que ele esteja com a sonda. Até porque eu conheço pessoas que utilizaram sonda e tinham sim uma dificuldade para falar. Incomodava, sabe? Machucava, assim. Então ele não tem nenhum incômodo. Ele fala mexendo. Não é verdade? O que vocês acham? É a minha impressão, tá, gente? Por que os políticos vão no funeral do Papa? Porque o Papa é um chefe de Estado. Então políticos como o Lula, o Trump, o Milley, o Macron devem ter obrigação de ir, porque são chefes de Estado também. Ah, mas o Lula e a Janja vão para o funeral do Papa Francisco na Itália. Isso é um absurdo. Bolsonarista, para de passar vergonha. Um absurdo foi o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro terem ido para o funeral da Rainha Elizabeth lá em Londres fazer politicagem, campanha eleitoral. Foram até criticados pela imprensa internacional e britânica. Enfim, o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro foram para o funeral da Rainha Elizabeth e até levaram o Malafaia junto, não sei para quê, mas levaram. E então o Lula e a Janja, da mesma forma, também vão para o funeral do Papa Francisco. Afinal de contas, o Lula e a Janja conheciam o Papa Francisco, estiveram com ele várias vezes, então é natural que eles estejam lá no seu funeral. Agora eu te pergunto, o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, eles conheciam a Rainha Elizabeth? Não, não conheciam. A Rainha Elizabeth nunca recebeu o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, bem diferente do Lula, que foi recebido pela Rainha Elizabeth, que foi recebido pelo Papa, e é por isso que ele estará presente sim nesse funeral. Entendeu, bolsonarista? Para de reclamar que não adianta. Lula vai e está autorizado. Simples assim. Jamais se esqueça que o Papa Francisco sempre esteve do lado certo da história. Quando o Sérgio Moro sequestrou o Lula lá em Curitiba, o Papa Francisco mandou o seu ajudante de confiança enviar um terço para o Lula e também mandou uma carta para o Lula. Depois, quando a Dilma virou presidenta do Banco do BRICS, ele se encontrou com a Dilma e dá pra ver a intimidade que ele tinha com a Dilma. Também, na Argentina, ele chegou a comparar na imprensa o Milley, o presidente da Argentina, com o Hitler. O Papa Francisco era genial. Também, ele usou todas as suas últimas aparições para denunciar o genocídio em Gaza. Mais do que isso, sem poder falar na manhã de Páscoa, o Papa enviou uma mensagem para o mundo todo desejando Feliz Páscoa e pedindo cessar-fogo em Gaza. Quer dizer, até o seu último momento, o Papa Francisco estava do lado certo da história. Vai fazer muita falta. O Papa Francisco fez o mundo um lugar um pouquinho melhor.